Fala pessoal, estamos aqui agora resolvendo mais uma questão do Enem. Vamos fazer a questão 136 do ano de 2018, tá? A ideia aqui é mostrar para você que o Enem ele vem trazendo questões e muitas delas são cálculos básicos mesmo, são contas do cotidiano e algumas delas você tem que buscar o seu conhecimento aí de séries anteriores de outras matérias. É o caso, por exemplo, dessa questão aqui. Para resolver essa questão com mais facilidade, provavelmente você tinha que acionar o conhecimento seu de física lá do primeiro ano de velocidade média, tá? Então, de cara a gente percebe que o item ele já veio trazendo aqui para a gente quilômetros por hora. Quilômetros por hora, pessoal, é velocidade média, tá? Velocidade média. E a gente acaba aprendendo lá no primeiro ano que velocidade média a gente calcula pegando distância sobre o tempo, ou variação do espaço sobre a variação do tempo, né? Variação da distância final menos distância inicial, deslocamento, né? Inicial e final, final e inicial, dividido pelo tempo, pela variação do tempo. De maneira resumida, velocidade e distância dividido pelo tempo, velocidade média. E aí o exercício ele veio trazendo, por exemplo, ó, ele falou bem assim, ó, numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, então a equipe alfa, a equipe beta e a equipe gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. Então ele está só afirmando para a gente que ele está fazendo uma comparação considerando que o ponto de partida e de chegada é o mesmo para todas essas equipes. Aí ele vem trazendo o que aconteceu com cada equipe. A equipe alfa realizou o seu percurso em 90 minutos, tá? Então, esse percurso aqui, a equipe alfa gastou, então, 90 minutos, tá? Então, esse aqui, ó, esse 90 minutos é o tempo que a equipe alfa gastou, tá? E aqui nós temos, ó, ele falou bem assim, a equipe alfa realizou o seu percurso em 90 minutos com velocidade média de 6 km por hora. Então, aqui ele está dando pra gente a velocidade média dessa equipe. Ele fez a mesma coisa para as outras duas equipes, ó, veja bem. Equipe beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. Então perceba que ele deu aqui a velocidade, o tempo gasto. Perceba que a equipe alfa e a equipe beta gastaram o mesmo tempo, 90 minutos. E aqui embaixo, ó, 5 km por hora foi a velocidade então que ela, né, empregou nesse período aí, nesse intervalo aí. A próxima, ele falou assim, ó, com velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Então perceba que ele ficou trabalhando aqui, ó, com tempo e velocidade média. Velocidade média, tempo. Então ele deu aqui, ele trabalhou, ele trouxe os dados de tempo e velocidade média das 3 equipes. Aí ele falou bem assim, com base nesses dados, foram comparadas as distâncias percorridas de cada equipe. Então ele falou bem assim, a partir dessas informações, eles compararam a distância percorrida por cada equipe, né? E aí a ordem das distâncias percorridas pelas equipes, alfa, beta e gama, é qual? Então ele quer saber a ordem, qual andou a maior distância, a menor distância, então ele quer comparar esses 3 valores. A primeira coisa que você tem que fazer aqui nesse exercício, então, é descobrir a distância gasta por cada equipe. Então, é só a gente lembrar que a fórmula da velocidade média é velocidade, e aí você pega a distância sobre o tempo. Isso ele forneceu de todas as equipes e isso aqui ele também forneceu de todas as equipes. Então, se eu substituir aqui nessa fórmula, eu vou conseguir calcular essa distância, multiplicando cruzado, tá? Só que tem um detalhe. As questões elas de matemática normalmente sempre vai cair questão para você trabalhar com unidade de medida e fazer conversão de unidade de medida. Então aqui perceba o seguinte, ó, essa velocidade média que ele forneceu para a gente está em quilômetros por hora. Significa que eu usei quilômetros na distância e hora aqui embaixo. Por isso, quilômetros por hora. Então a unidade trabalhada tem que ser quilômetro e tem que ser hora, tá bom? Então, perceba que o tempo ele deu em minutos para a gente. Todos os tempos aqui estão em minutos. E a velocidade está em quilômetros por hora. Então eu vou ter que transformar esses minutos para hora, para ficar mais tranquilo. Então perceba o seguinte, ó,
se você lembrar aqui comigo, 60 minutos corresponde a quantas horas? A 1 hora, tá? 1 hora. Beleza. E 90 minutos? 90 minutos corresponde a quanto em horas, tá? Se 60 é 1 hora, 90 minutos, você vai ter ali metade de 1 hora, então você vai ter 1 hora e meia. Então você vai ter 1,5, tá? 1,5, ó. 1,5 horas, 1 hora e meia, tá bom? Com isso, a gente já consegue, então, substituir os valores para a gente poder calcular a distância. Então eu vou calcular aqui primeiro, vou separar aqui, vou calcular primeiro, então, da equipe alfa, tá? Equipe alfa. A equipe alfa, então, ela fez aqui, ó, a velocidade média dela foi 6 km por hora. A distância eu não sei, eu quero descobrir. E o tempo gasto foi 90 minutos, mas cuidado para você não usar o 90 aqui, tá bom? Você tem que usar de acordo com o que veio a velocidade média, então tem que ser em hora. 90 minutos em hora, esse tempo fica 1 hora e meia. Então aqui eu vou ter, ó, 1,5 hora, e aí eu coloco uma aqui embaixo, multiplico o cruzado. Então, ó, distância vezes 1 vai ser a distância, e 6 vezes 1,5, perceba só, 6 vezes 1 é 6, tá? E 6 vezes a metade, vezes meio, é metade de 6, então 3. Então, 6 vezes 1, 6, com 3, 9. Então aqui, ó, 9, e 9 o quê? Quilômetros, porque a gente está trabalhando com a mesma unidade que ele trouxe para a gente inicialmente, quilômetro e hora. Então, 9 quilômetros foi a distância da equipe alfa. Avançando aqui para a equipe agora beta. Equipe beta, nós temos os valores, lembre-se que o tempo foi o mesmo, então eu só preciso olhar a velocidade. A velocidade foi 5 km por hora. A distância eu quero descobrir. E aí o tempo foi o mesmo da outra equipe, o mesmo da equipe alfa, que foi 90 minutos. Então, 1,5 aqui, ó. 1,5. Então, multiplica cruzado, ó. Coloca 1 embaixo, multiplica cruzado. Distância vezes 1 vai dar aqui a distância. E aí, 5 vezes 1,5, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes metade, metade de 5 é 2,5. 5 mais 2,5 vai dar o que aqui para nós? 7,5, tá? 7,5 quilômetros, tá joia? E aí, a gente avança para a última equipe. A última equipe aqui, pessoal, a última equipe é a equipe gama. A equipe gama aqui, vamos ver como é que ficou. A equipe gama, ela fez em 6,5, tá? 6 km por hora. 6,5 km por hora. E aí, eu quero saber a distância dela e o tempo foi 60 minutos. Então, a questão ajudou, ela facilitou pra gente. 60 minutos é 1 hora, então aqui, ó, 1, tá? Coloca 1 aqui embaixo para ficar as fraçõezinhas para multiplicar. Distância vezes 1 vai ser a distância. 1 vezes 6,5 vai dar 6,5 quilômetros, tá? Nem precisava fazer essa conta, né? Porque se ele está fazendo 6,5 km em 1 hora... E ele gastou 1 hora, então 6,5 km, né? Mas aí a gente acabou fazendo para facilitar. Agora o exercício fez um comparativo ali com desigualdade. O que a gente vai fazer? Marque os pontos, tá? Então você vai marcar aqui, ó, quem foi menor distância. Menor distância foi 6,5. 6,5 foi de que empresa? Gama. De que equipe, né? Gama. Quem veio depois? A segunda maior distância foi 7,5. 7,5 aqui foi de quem? Beta. Beta veio aqui na sequência. E depois, quem veio aqui por último? 9 quilômetros. 9 quilômetros aqui foi... Deixa eu só colocar os quilômetros aqui para ficar bonitinho. Gama, beta e agora alfa. Tá? Equipe alfa. Equipe alfa. Beleza. Pessoal, que significa o seguinte, ó. A equipe gama... fez uma distância menor do que a equipe beta. Menor, qual que é o símbolo da desigualdade aqui? Menor é assim. Então, menor que essa. E a beta fez uma menor que a alfa, certo? A gama fez menor que a beta e menor que a alfa. E a beta fez uma distância menor do que a alfa. Então, quem fez a maior distância aqui foi a alfa, que foi 9. Então, a desigualdade aqui, ó... Deixa eu fazer de outra cor aqui só para a gente... para clarear mais aqui para a gente, ó. Então, a gama fez uma distância menor que a beta e a beta fez uma distância menor que a alfa. A gama também fez menor que a alfa. Então, seria essa a posição, tá? Se a gente olhar nessa ordem gama, beta, alfa, eu tenho aqui a letra A,
Eu tenho uma letra A, gama, beta, alfa, só que eu também tenho a letra C, ó, gama, beta, alfa. E aí, qual que é a diferença, então? Vai ser a resposta correta a letra A ou a letra C? Pessoal, letra A, porque a letra C usou a igualdade, ela está dizendo que a beta teve a mesma distância da alfa, uma distância igual. E não foi igual, ó, 7,5 e 9 não são iguais, elas são diferentes, tá? 7,5 é menor do que 9. Então, a correta aqui pra gente vai ser a letra A. Então, fizemos a questão 136 da prova de 2018, questão super tranquila, mas a gente tem que lembrar de alguns detalhes. Primeiro, da fórmula da velocidade média lá da física, primeiro ano, tá? Isso aqui é super importante. A parte de razão e proporção, os exercícios de matemática de razão e proporção, eles vão trabalhar muito com isso aqui. Muitas vezes vai aparecer isso aqui pra gente, vai ser essencial. Então, lembre-se, velocidade média, distância sobre o tempo. E a unidade, ela tem que ser padrão. Quilômetros por hora ou metros por segundo. Aqui estava em quilômetros por hora, eu optei por trabalhar sempre em quilômetros por hora. Eu poderia ter transformado tudo em metros por segundo se eu quisesse, mas daria muito mais trabalho. Não precisava. O exercício aqui, simplesmente ele já trouxe uns dados sinalizando que eu deveria permanecer com quilômetros e só teria que fazer o ajuste do tempo para a hora. O que ele colocou em minutos, colocaria em hora para poder resolver a questão. Beleza? Grande abraço, até a próxima.